Capítulo 5, página 93. História do veterano Sr. Cabo Brojato. Na página 93, nós temos a fotografia do Sr. Cabo Brojato. Nessa fotografia é possível ver ele sorrindo para a imagem e trajando uma camiseta do grupo Militares e Amigos. Veterano Sr. Cabo Brojato. Primeira pergunta. Conte um pouco sobre a sua história. Sou o cabo da Reserva Remunerada Brojato. Tenho 65 anos de idade. Vim para Londrina no ano de 1973. Sou de uma cidade pequena chamada Lupionópolis. Nascido e criado na região, aos 16, 17 anos, vim para Londrina para morar na casa de uma irmã. E nesse intermédio, eu estava trabalhando em um posto de gasolina, aqui, e via sempre algumas viaturas policiais, caminhonetes, jipes, e dizia para mim mesmo que iria um dia entrar na PMPR. A vontade surgiu nessa época. Ao completar 18 anos, abri o concurso da Polícia Militar. Prestei a prova e fui aprovado em sétimo colocado, sendo que no ano de 1974 teve duas escolas de formação. A minha foi a primeira daquele ano. Fomos efetivados em 17 de abril de 1974 e começamos a trabalhar no Jardim Shangri-La. O quartel era lá nessa época. Começamos a escola de soldados e nesse período foi lançada a Rádio Patrulha em Londrina. Página 94. Próxima pergunta. Até então, não havia essa denominação de policiamento de rádio patrulha na cidade? Não. Era somente os policiais militares que usavam aquele cap e capacete ainda. Não tinha essa denominação de RPA ainda. Comecei ali, na rádio patrulha, ajudamos a implantar, fazer buraco para colocar tanques de combustíveis, fazer rampa, mexemos com obra durante o curso de soldado para ajudar a estruturar o quartel. Passaram-se os meses, fomos passados a pronto e começamos a efetivamente trabalhar na rua. Mas ainda enquanto recruta, a gente saía com as equipes de serviço para já começar a ver como era o trabalho, com o cacetete junto a dois soldados antigos. Era o estágio. Passamos a pronto e começamos a trabalhar. Lembro que nessa época, nosso comandante ali era o Coronel Itamar e o Coronel Sanderson. À época, ambos tenentes ainda. Pessoas extraordinárias. Lembro que um dia, inclusive no serviço, tive a oportunidade de conversar com eles e falei de uma ideia de parar de usar o capacete para trabalhar na rua, porque era muito difícil, e sugerir a implantar a boina aqui em Londrina e um braçal para diferenciar a RPA. Nessa época chegaram os Opalas para a PMPR. Aceitaram a ideia, fizeram a comunicação com o Comando Geral e foi implantado aqui em Londrina o uso da boina. Lembro que era serviço direto, a cidade era bem agitada. Naquela época, os 5 conjuntos não existia, e até o Parque Ouro Verde, região que dava bastante ocorrência. Esfaqueamento, tiroteio, muito assalto naquela época. E nós atuávamos muito na área do Novo Amparo. A Rádio Patrulha fazia de tudo: transporte de preso, atendimento de várias ocorrências, transporte de gestante, até mesmo eu, na minha carreira, cheguei a fazer 2 partos na viatura dentro dos Opalas. Página 95, próxima pergunta. Conta um pouco mais como foram essas ocorrências onde houve o parto. Resposta do Cabo Brojato. Foram situações urgentes e imediatas. Um dos casos, fomos chamados em uma das comunidades para buscar uma mulher gestante que precisava deslocar ao hospital. Buscamos ela, colocamos na viatura. Até mesmo algo importante dizer é que na época o Corpo de Bombeiros basicamente atendia incêndios. Todo o resto era a PM que tinha que agir. Não tinha SEAT. Página 96, imagem 35.
Foto do veterano Sr. Cabo Brojato, junto do então Sr. Primeiro-Tenente E. Guedes, nos serviços de radiopatrulha do 5º Batalhão. Na imagem é possível ver os dois policiais fardados, sorrindo, posando para a fotografia. Página 97, próxima pergunta. Se ocorresse algum acidente, ferimento com necessidade de encaminhar a hospital, era a equipe PM que era acionada? Isso, tudo era PM nessa época. Fomos atender essa parturiente, buscamos ela ao chegar na Avenida JK, próximo ao Colégio Marista. A mulher entrou em trabalho de parto dentro da viatura. A parte de trás da viatura ficava separada e nesse local fizemos o parto. Aconteceu tudo muito rápido e continuamos ao hospital. A mãe e a criança sobreviveram graças a Deus. No hospital, o médico ficou surpreso e agradeceu muito a gente, porque se nada tivesse sido feito, a vida dela e do bebê corria um risco. Lembro que tinha muito acidente de carro que a gente socorria, além de fogo cruzado em tiroteio, na rua que tinha bastante. Próxima pergunta, página 97. Havia bastante assalto? Resposta do Cabo Brojato. Tinha bastante, muitas quadrilhas especializadas, bastante assalto a postos de gasolina, sequestro e muito roubo de produtos agrícolas. Café, Londrina ainda era a capital do café, tanto que lembro que teve uma operação chamada Ouro Verde, para atuar nessa questão de acompanhamento dos caminhões de grãos de café. Próxima pergunta. Além da Rádio Patrulha, trabalhou em outros setores da polícia? Resposta. Depois de alguns anos na RPA, estava sendo construída a sede do 5º Batalhão, na saída para Curitiba. Eu e o Cabo Solon, irmão do subtenente Militão, tirávamos serviço à noite lá para cuidar dos maquinários da obra. Isso na década de 1970 ainda. Durante esse período, fiquei trabalhando nas viaturas e, finalizando a obra do 5º Batalhão, passei a trabalhar na sede como motorista do oficial de dia. Posteriormente, quando o coronel Gastão Richner assumiu o comando do 5º Batalhão, lembro que tinha muito roubo de carro na cidade. Fusca, Belina, começaram os assaltos específicos de carga de café e eu tive a oportunidade de conversar com o coronel e falei sobre a ideia de criar uma equipe especializada para trabalhar nessa área relacionada a quadrilhas. Muitos policiais tinham informações, seria um serviço à paisana, levantando informações para as equipes fardadas atuarem e prender os criminosos. Dentro da P2, já na primeira ação tivemos sucesso. O coronel foi junto, cumpriu os mandados de prisão. O coronel Richner, de saudosa memória, conversava muito com os soldados. Era uma pessoa esclarecida, comunicativa, aceitava que o policial fosse falar com ele, aceitava as ideias dos policiais, ouvia e colocava em prática as ideias dos policiais, também as reclamações que ele cobrava para que fosse corrigido. Corrigia os problemas. Tanto que ouviu a gente nessa ideia de P2, e os primeiros serviços que a gente foi realizando, ocorreu tudo certo, e foi aceito modificar um pouco o estilo da P2, que na época era mais apoio ao exército brasileiro. Algumas equipes foram desmembradas e o pensamento de muitos foram mudando. Realizamos muitas prisões e os índices criminais foram baixando e, posteriormente, essa ala da P2 foi transformada no GEB, Grupo Especial de Buscas. Próxima pergunta. Quanto tempo o senhor trabalhou no GEB? Resposta. Do começo ao final. Foram ao todo uns 4 anos ou mais ou menos isso. Foi modelo aos demais batalhões do Estado. De montar um grupo especial de combate ao crime organizado dentro da P2. Passado alguns anos, decidiram acabar com o GEB, mas daí eu acabei ficando na P2 do batalhão. Próxima pergunta, página 99. E quantos anos trabalhando na P2? Resposta.
até me aposentar. Muitos anos. Praticamente metade da minha vida foi de RP e metade na P2. Tinha época que mudava o comando e tiravam alguns policiais da P2. Nesse período eu ficava como motorista do oficial de dia, mas quando mudava o comando de novo e decidia aumentar a equipe P2, eu voltava novamente. Sempre atuei na linha de frente. Atualmente, muitos oficiais, que são coronéis já da ativa, trabalharam comigo quando ainda eram aspirantes. Trabalhei como motorista de muitos deles. Próxima pergunta. Em qual ano aposentou? Resposta: aposentei no ano de 2001, com 29 anos de polícia. Próxima pergunta. E como foi essa transação para a aposentadoria? Eu estava esgotado, muito cansado. Quando percebi que aquilo não estava mais me fazendo bem, comecei a pensar em aposentar, exercer algum trabalho após aposentado, mas não relacionado à segurança, algo diferente. Quando eu pedi a reserva, eu montei um estabelecimento comercial com minha esposa e começamos a servir marmitex e à noite era lanchonete. Minha transição foi tranquila, mas porque eu me preparei antes. Desde essa época, eu vi os policiais que se aposentaram ir para a bebida, bebendo demais, mudava de vida e acabavam ficando isolados de tudo. É um desligamento muito rápido, a adrenalina está a 100 e de repente cai a zero. Eu via companheiros caindo em depressão e eu via tudo isso e já me preocupava muito. Por isso, fui me preparando antes para ter uma atividade. Aposentei em 2001 e agora, dia 17 de abril de 2021, faz 47 anos que sou policial militar, com muita honra e orgulho. Página 100. Desde quando o senhor estava na ativa, já observava que a transição para a aposentadoria era algo que exigia cuidado? Isso me preocupava muito. Via companheiros que ficavam em situações muito complicadas. Alguns que se tornavam alcoólatras, separaram das famílias, outros acabaram em situações muito complicadas e eu me preocupava muito com isso. Lembro que, quando decidi pedir minha aposentadoria, conversei com o subtenente Eduardo, último parceiro de equipe que trabalhei na P2, e falava sobre essa ideia de montar alguma coisa após aposentar. Eu e o subtenente Militão trabalhamos muito tempo juntos. Tínhamos uma amizade de longa data e a gente via essas questões, preocupava ele também. Desde lá atrás e depois que aposentamos, começamos a fazer contatos e comentávamos sobre isso. Tinha um grupo de almoço que a gente começou a participar e fomos pensando na ideia de expandir isso para ir atrás aos irmãos que estavam passando por dificuldades. E foi quando descobrimos de um veterano em Porecatu que estava precisando de ajuda. Decidimos montar uma comitiva de alguns membros voluntários, colocamos churrasqueira, carne, todo o aparato para fazer churrasco e fomos de surpresa visitar ele. Muito produtivo, todos saímos de lá muito animados. Na estrada, retornando de lá para Londrina, decidimos montar esse grupo de visitas e eu tinha estrutura, tinha mesa, cadeira, churrasqueira e decidimos buscar os veteranos que estavam depressivos, que estavam doentes, com dificuldades. E tudo começou. Surgia a notícia de um veterano precisando de ajuda, a gente fazia o chamamento dos membros, montávamos a estrutura e íamos até lá para ajudar. Página 101, imagem 36. Foto do veterano, Sr. Cabo Brojato, junto do veterano, Sr. Soldado Bino, durante uma das obras do Grupo Militares e Amigos. Nessa fotografia é possível ver os dois policiais trajando o uniforme de obra junto com a sua camiseta do Grupo Militares e Amigos. Ambos seguram uma colher de pedreiro e uma desempenadeira. Os dois estão rebocando uma parede. Página 102. E como essa visita acabava trazendo esse veterano ao grupo também? Sim, também. Muitos começaram a fazer parte do grupo após nossas visitas e aos poucos foram despertando nos veteranos esse desejo.
Próxima pergunta. Essa formatação de busca e apoio diante de dificuldades dos veteranos foi sendo expandida cada vez mais com o tempo? Resposta do Sr. Cabo Brojato. Cada vez mais. Começamos a recorrer a amigos e tivemos muito apoio. Com isso, o grupo foi se estruturando com militares e civis. E o que dá muita satisfação é que a gente observa, de fato, que estamos ajudando muitos veteranos. Podemos dizer que ao longo desses anos, vidas foram salvas? Muitas, sem dúvida. Antes do grupo, a realidade era diferente, infelizmente. Isso é o mais importante, resgatar o veterano e proteger ele. E de lá para cá, Deus está nos abençoando para conseguirmos ir além. Página 103, imagem 37. Foto do veterano Sr. Cabo Brojato em uma das obras sociais do grupo. Nessa fotografia é possível ver ele com a camiseta do grupo Militares Amigos, se preparando para carregar uma carriola cheia de entulho. No fundo da fotografia é possível ver mais dois policiais ajudando a pintar uma parede. Próxima pergunta. E com o tempo foi surgindo as ideias das reformas? Com o tempo, ao longo dos anos, foram várias visitas, centenas delas. Começamos a fazer os almoços e determinado dia ocorreu um incêndio na casa de um veterano que queimou a casa inteira que ele morava com a família. E ele ficou totalmente perdido. Fomos ao local e conversamos bastante, planejamos como poderíamos fazer e o pessoal aceitou. Corremos atrás de ferramentas de obra, conseguimos contato com os amigos para ajudar na limpeza do terreno, correr atrás da planta da casa, engenheiros, arquitetos, documentos, maquinários e começamos do zero. Fomos pedindo doação, tivemos apoio da imprensa para arrecadar os materiais, porque a casa foi construída do zero e a mão de obra éramos nós. Eu mesmo não entendia nada. Fui aprendendo ali com os irmãos e conseguimos terminar a casa. Ficou muito boa, melhor do que era antes do incêndio. Todos ficamos muito felizes em poder ajudar. Página 104, imagem 38. Veteranos do Grupo Militares Amigos reunidos na Academia Policial Militar do Guatupê para recebimentos de honrarias. Nessa imagem é possível ver o Cabo Brojato junto com o Subtenente Savelli e o Coronel Sanderson, junto com o ex-policial Dalbelo, que hoje é enfermeiro do Hospital HU. Os quatro posam sorrindo para a fotografia. Página 105. Próxima pergunta. Ao longo de todas as ações sociais realizadas, quais foram as principais dificuldades? Resposta. Nossos vencimentos são poucos. Tiramos dinheiro do bolso para ajudar. No começo, principalmente, muitos tiveram essa dificuldade, mas cada um ajudava naquilo que podia. Mas a parte mais difícil, que eu acho, foi conseguir estruturar o pessoal, convocar os veteranos. Houve alguma resistência no começo. Alguns julgavam o veterano que estava com dificuldade, mas nós não. Conseguimos reestruturar e montar um grupo com pessoas que tinham o mesmo ideal. Tanto que teve vezes de pedirmos uma doação e, em coisa de 1 hora, chegar o material para toda a obra. Página 105, continuando com a próxima pergunta. Como o senhor vê a importância de que as demais cidades do Paraná tenham um grupo de apoio ao veterano estruturado, como o Grupo de Militares Amigos aqui de Londrina? Resposta do Cabo Brojato. Penso que isso deveria ser implantado em todas as cidades, porque é útil demais. Temos policiais que ficam doentes, depressivos e precisam de ajuda. Um grupo na cidade que tenha 5, 6 veteranos estruturados já consegue dar um suporte primordial para os nossos irmãos. Página 106, acervo pessoal do veterano Sr. Cabo Brojato. Imagem 39. Foto do veterano Sr. Cabo Brojato com o Sr. Subtenente Militão, o Sr. Subtenente Savelli,
junto do então comandante-geral da PMPR, o senhor excelentíssimo Coronel Tortato, em uma das obras sociais do Grupo Militares e Amigos. Nessa fotografia é possível ver os 4 cavalheiros, todos abraçados e sorrindo para a fotografia. Página 107. Próxima pergunta. Aqui em Londrina, o Major QOPM Marcos Tordoro implantou a Sala do Veterano na 4ª Companhia, atual 30º Batalhão. Qual a sua visão sobre esse espaço? Resposta do Cabo Brojato. Olha, uma bênção para os veteranos. Nós, veteranos, não dominamos muito a parte de computador, tecnologia. Precisamos de um documento, por exemplo, é uma dificuldade. A sala dos veteranos é algo essencial. Sempre quando preciso de algum apoio, alguma orientação, corro lá na sala dos veteranos e tenho meu problema resolvido. Página 107, fotografia do acervo pessoal do veterano Sr. Cabo Brojato. Imagem 40, foto do veterano Sr. Cabo Brojato junto do Sr. Major Guedes, na sede da 4ª Companhia, atual 30º Batalhão, em uma das ações sociais do Grupo Militares Amigos. Nessa fotografia é possível ver os 2 companheiros abraçados e sorrindo para a foto. Página 108, próxima pergunta. A sala dos veteranos também é um local para que o veterano que esteja com demandas de ordem psicológica ou social, por exemplo, busque ajuda? Com certeza, todo tipo de ajuda. A sala do veterano fornece todo tipo de apoio para a vida do veterano. Ele chega com uma dificuldade e sai com uma solução, com encaminhamento, uma orientação, um esclarecimento. A sala que o Major Marcos criou dá um suporte ao veterano. É algo que a gente não tinha. Muitas vezes íamos ao quartel, passavam a gente de uma sessão para outra, não atendia bem. O veterano serviu lá a vida toda, e quando alguém novo lá não atendia bem, isso fazia o veterano sair triste de lá. E a sala dos veteranos da 4ª Companhia, atual 30º Batalhão, abriu um leque enorme. O veterano é bem atendido, o policial continua se sentindo em casa, faz a gente continuar se sentindo parte da corporação e recebe o apoio da PMPR. Continuando na página 108, próxima pergunta. Qual a mensagem que o senhor deixa para aqueles que têm esse desejo de atuar num grupo de apoio, como o grupo de militares e amigos? Resposta do veterano. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, eu peço a todos os irmãos de farda da ativa que atendam bem os policiais da reserva e que os veteranos montem esse grupo em sua cidade, nem que seja um grupo pequeno. Monte um grupo de WhatsApp, faça a comunicação constante uns com os outros, se mantenham em atividade. Unam esse espírito de ajuda aos companheiros. As dificuldades que virão serão superadas pela própria estrutura que vai sendo criada. Com certeza serão resolvidas. Não desistam, sigam em frente. É o meu pedido que deixo a vocês. Ajudem-se.